Ouvir a Justiça de hoje está de volta discutindo o crescimento do número de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça e o papel constitucional do STF. Nossos convidados, o juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, da 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e o William Ricaldone Abreu, defensor público de segunda instância. Doutor William, o senhor na segunda instância, que é a defensoria especializada, né, segunda instância, tribunais superiores, quantos habeas corpus a defensoria impetra por mês em Brasília? Olha, tomando por base a minha atuação, que gira em torno de 17 a 20 habeas corpus por mês ao STJ, especificamente, para não haver supressão de instância, eu diria aí que a Defensoria Pública hoje, uns 280 processos habeas corpus mensais são encaminhados ao STJ. Como é que o senhor dimensiona isso? Um número muito grande? É um número pequeno, se levarmos em conta o que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais poderia fazer se devidamente estruturada. É bom a gente lembrar que hoje são 14 defensores públicos em segunda instância na área criminal para o Estado inteiro. Então, isso é um número bastante reduzido, a gente poderia fazer muito mais. Agora, a questão é a efetividade que o habeas corpus pode trazer para aquilo que se pretende. Ou seja, se nós tomarmos como base o tempo que um recurso especial ou que um recurso extraordinário demoraria para trazer ao assistido aquela prestação jurídica, o habeas corpus cumpre o seu papel, desde que, dentro daquelas balizas constitucionais direcionadas à liberdade de ir e vir, à restrição da liberdade, ele tem uma atuação, ele tem é muito mais efetivo. Doutor Narciso, há casos de uso de habeas corpus de forma protelatória? Não, eu não diria de forma protelatória, mas essa extensão da utilização do Instituto é que às vezes causa um certo espanto ainda. Naqueles casos clássicos, né, casos de excesso de prazo na formação de culpa, a pessoa presa, nos casos de até uma denegação de liberdade provisória, é impetrado habeas corpus, até aí tudo bem. Mas naqueles casos, até que o doutor mencionou, como se fosse uma substituição de um recurso, eu acredito que aí estaria um excesso. Por quê? Como eu já mencionei, na via estreita do habeas corpus, não dá para se analisar todas as questões que poderiam ser analisadas num recurso próprio. Então, outra coisa que acontece, as decisões judiciais, elas estão sendo banalizadas, pode-se dizer assim, se transformando às vezes em meros pareceres. Então, acórdãos do Tribunal de Justiça ficam também sem ter a eficácia que deveriam ter. Por quê? Aquilo lá teve um processo inteiro na primeira instância, né? Às vezes 6 meses, às vezes de 1 ano. Depois há um recurso, há uma análise, uma tramitação de mais 1 ano praticamente. Tem uma decisão, um acórdão. Aí não tem um recurso próprio, aquele recurso é inadmitido, a pessoa, o operador vai e impetra um habeas corpus. Então, em questão muito rápida, aquilo é analisado, decidido, você recebe ali um telegrama e o acórdão foi desconstituído completamente, mudou o regime de prisão, quantidade da pena. Eu acho isso realmente um excesso. Doutor William, gostaria que o senhor quer comentar? Fala dele, pois não. Não, é só para lembrar que, por exemplo, se o acórdão foi reformado, é porque o habeas corpus ele tinha, né, um fundamento. Então, a gente talvez não fosse assim abusivo. Porque o que acontece é o seguinte, a gente vê a quantidade de habeas corpus que tramitam nos tribunais superiores, mas a gente tem informação de quantos deles são concedidos. Por exemplo, você não pode dizer que sejam todos eles assim, impetrados aleatoriamente, apenas para o advogado cumprir o seu papel, para o defensor mostrar serviço, se a gente não tiver a informação da efetividade deles. Se a gente não souber, por exemplo, que eles estão sendo providos e aquela suposta ilegalidade ou abuso de direito foi confirmada e o Tribunal Superior teria reformado. Tem um caso aqui que eu queria citar, que o senhor comentasse, até da Defensoria Pública de Minas, que o Superior Tribunal de Justiça negou pedido para arquivamento de ação penal contra um soldado da PM acusado de furtar 2 chocolates em outubro de 2006, avaliados à época em 40 centavos. O relator do processo, ministro do STJ, negou o provimento sob a justificativa de que o policial representa para a sociedade confiança e segurança. A defensora pública que cuida do caso diz que vai recorrer, vai levar ao Supremo. Ou seja, o furto
de 2 bombons vai chegar ao Supremo Tribunal. Gostaria que o senhor comentasse isso. Vai chegar. Aí nós vamos entrar numa questão que seria até matéria para outro programa, que seria o princípio da insignificância, né? Por não haver um parâmetro, não haver uma definição expressa no nosso ordenamento jurídico com relação ao princípio da insignificância, as interpretações são bastante variadas, inclusive nos tribunais superiores. Nesse caso, o ministro entendeu que a conduta dele não teria sido insignificante, apesar do valor da réis, acho que incontestavelmente, ser insignificante. Então você pega situações em que o magistrado, o julgador, ele analisa de forma diferente. Eu tive um caso recente em que a pessoa foi presa em flagrante, furto qualificado, por escalada. Ela pulou o muro da casa do vizinho, subtraiu do varal dele 2 cuecas e uma meia. Ele foi absolvido em primeira instância. A juíza de primeira instância entendeu que era caso de insignificância. O Ministério Público recorreu e o Tribunal de Justiça reformou para condená-lo a uma pena de 7 anos de reclusão no regime fechado. Por quê? Os desembargadores entenderam que os antecedentes dele, ele era reincidente, ele tinha outros antecedentes, deveriam ser considerados. Então, conclusão, então, só porque o nosso tempo está chegando ao final. Conclusão. Não há como não impetrar um habeas corpus para questionar a insignificância desse fato. O fato seria atípico, logo passível de apuração por habeas corpus, falta de justa causa, previsto no Código de Processo Penal. Então a Defensoria não pode simplesmente aceitar isso. Entra com habeas corpus e aí vai aumentando o número. Muito obrigado ao senhor por essa participação e ao senhor também, doutor Narciso. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até a próxima semana.